Começou? Bom, boa tarde, a gente está aqui com o Gabriel Okama, Prazer. do P, 3. do P3, aqui da Escola Machadinho, e ele vai falar um pouco sobre o livro Revolução dos Bichos, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. do George Orwell, né? Então a gente quer perguntar para você, Gabriel, o que você achou dessa leitura, o que você entendeu, qual é o tema ou os temas principais, né, dessa leitura. É uma leitura muito cativante em relação ao contexto histórico. A Revolução dos Bichos traz à tona uma visão, né, do autor George, que foi escrito na época da questão da Revolução Socialista, então a Revolução Russa. Então ele escreve com referências a esse regime, porque George, ele era desse partido, era mais de esquerda, e ele fala, ele disserta um pouco sobre, no seu livro, na sua fábula, sobre essa questão do regime socialista. Então ele traz toda uma história por meio dos animais. Então ele chama Revolução dos Bichos. Então nesse livro fala sobre a questão do quê? De um líder para a população seguir. Então aqui fala de um fazendeiro, que o Sr. Jones, que comandava sua fazenda, só que tinha um sistema assim muito ruim para cuidar dos seus animais. E até que chegou que os animais, como uma fábula, se revoltaram e começaram a protestar contra isto. Então eles foram lá e tiraram o fazendeiro do comando. Então assim tornando as fazendas dos animais. A fazenda dos animais ficou. A fazenda passou a pertencer aos animais. E eles começaram a administrar. Isso. E antes chamava-se Fazenda Solar. Aí passou a ser Fazenda dos Animais. E nisto, os líderes desse regime que nós podemos fazer referência eram os porcos. E os porcos, eles tinham um poder assim mais intelectual, um comando, uma liderança mais intelectual pela questão da sua inteligência. Então eles eram os animais mais inteligentes. Por serem os mais inteligentes, eram as cabeças pensantes, que nós podemos falar, de todo esse regime, se referindo assim a um líder de um partido, de um governo em Quer dizer, si. ele fez toda uma analogia à sociedade, Sim, né, uma analogia à que ele sociedade. vivia na época. Isso. E usando essa fazenda com esses bichos, Sim. né? Entendi. Me diz uma coisa, o que você refletiu a partir dessa analogia que você encontrou nesse livro aí, né? Sobre a sua vida e sobre a nossa sociedade atual? Dá para fazer uma ligação? Sim, sim. Faz a questão assim de nós refletirmos sobre um sistema que nós vivemos cotidianamente. Também fala da questão da gente criar a nossa opinião própria e não seguir e na onda de um senso comum. Então a outra pessoa faz, eu vou fazer. Faz uma referência a nós termos um pensamento diante o que está acontecendo, ter um pensamento que assim, a gente não depende de um líder para poder se desenvolver. Porque aqui esse livro fala que os animais entregavam tudo na mão do líder. Então, Quer dizer, eles ficavam, na verdade, eles ficavam à mercê desse líder, ficava né? à mercê.